Que maravilha, amados! Estamos aqui para a quinta parte do tema A Visão da Promessa. Estamos aqui felizes e agradecidos ao Senhor. A obra consumada por Cristo, a sua vitória definitiva na cruz do Calvário sobre o diabo, nos deu esta oportunidade, esse privilégio e também a responsabilidade de nos revestirmos dos efeitos da cruz do Calvário, para irmos agora contra os efeitos da queda. Estamos num mundo que jaz no maligno. Para todo lado que olhamos, vemos como realmente o mundo está sofrendo. O cativeiro da dívida, da doença, da depressão, lares destruídos, escravidão do pecado, dos vícios. Agora o Senhor nos dá esta tarefa de participarmos. Agora essa transição da carne para o Espírito é toda assistida pela presença do Espírito Santo em nosso coração. Jesus Cristo venceu, foi ao Pai e agora enviou o Espírito Santo aos nossos corações. Quando o Espírito Santo entrou em nosso coração, nos deu uma nova natureza, uma nova condição. Sim, temos acesso ao Pai em nome de Jesus. Nos deu também uma nova posição como o corpo de Cristo e representantes de Deus. Agora nós vemos que essa nova vida pode se manifestar também no visível, nas circunstâncias, gerando um novo visível, que vai substituir o visível atual, cheio de defeitos, porque todo o defeito, ele não existe por acaso. Ele é certamente 100% obra do diabo. Deus criou este mundo perfeito. Você pode ver que Deus viu que era muito bom. Deus não criou nada imperfeito. O imperfeito veio assim que Adão e Eva ouviram o diabo. Portanto, nunca veja o imperfeito como obra de Deus. É vontade de Deus. É mistério de Deus. Não, são ataques das trevas. E esses ataques funcionam onde não há resistência. A Bíblia diz que nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo. Portanto, esses ataques das trevas estão muito claros. Se você ler lá em Deuteronômio 28, fala das bênçãos que são realmente efeitos da obediência e fala das maldições que são os efeitos da desobediência. Como Cristo obedeceu todo o Antigo Testamento, ele nos dá de graça os efeitos da sua obediência. E vemos que os efeitos da desobediência está bem claro lá. Deus coloca do lado da bênção a saúde, a paz, a bênção na família, a abundância financeira. Ele coloca do lado das bênçãos e ele coloca do lado das maldições, o sofrimento, a falta de pão, a doença, a angústia. Hoje nós não estamos debaixo de maldição, porque a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. E nós não temos maldição. Lá em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, você não está amaldiçoado, mas você está sendo atacado pelas trevas. Toda imperfeição, você não deve se conformar, mas renovar a sua mente pela palavra e entender, isto é claramente um ataque das trevas. Isto não é algo por acaso. Isso não está acontecendo por acaso. Toda imperfeição é um ataque das trevas, seja na saúde, nas finanças, na família, na sua alma, porque Deus disse no Salmo 1 que Ele quer que tudo vá bem. Nós vemos então que a visão da promessa ela vai se tornando cada vez mais nítida na vida daquele que se entrega, porque Deus vai encontrando espaço e oportunidade para mostrar realmente quem somos, o que temos, o que podemos em Cristo pela sua presença, pois hoje Ele veio habitar em nós e tudo o que Ele é, tudo o que Ele sabe, tudo o que Ele pode, tudo o que Ele tem passou a ser nosso recurso. Vemos, meus amados, que neste processo, aquele que não se conforma e realmente toma a graça, diz Romanos 5,17, ele vai ver a transformação da sua fé e depois a transformação no visível através da sua fé, pois a fé afeta a matéria.
Deus opera através da fé. Vemos que através da fé de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Foi Deus, mas foi através da fé de Moisés, de um ato de levantar o cajado. Você veja que através da fé de Ezequiel, Deus juntou os ossos. Através da fé de Josué, Deus derrubou as muralhas de Jericó. Através do Senhor Jesus Cristo, Lázaro foi ressuscitado. A Bíblia diz em Atos 19:11 que pelas mãos de Paulo, através das mãos de Paulo, Deus fazia sinais extraordinários. Portanto, nós vemos, meus queridos irmãos, que a fé é o canal. E é importante que, além da fé, o coração esteja limpo. Renúncia do mundanismo, carnalidade. Tudo que quer entulhar o canal, que quer impedir, pois a fé não funciona se estamos magoados. Como diz Gálatas capítulo 5, versículo 6, que a fé opera pelo amor. Então, sem amor, mesmo que tenhamos fé, não somos nada. Amar a Deus e amar as pessoas. Fazer para a glória de Deus e por amor às pessoas, para que elas se voltem ao Senhor. Vemos então que a visão da promessa, ela começa através das Escrituras. Nossa fé não está apoiada no eu acho, num anjo me falou, o pastor acha e pregou isto. Não. Isto é areia movediça, pois podem estar confundidos ou não ser Deus falando. Nossa fé está baseada no está escrito, na rocha do está escrito. É muito importante que a nossa fé seja bíblica e que ela seja pessoal, seja através da nossa comunhão com Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo, com a palavra e também repartindo o pão, evangelizando aqueles que estão sofrendo. A visão da promessa vai se intensificando. Deus vai transformando promessas em visões e sonhos. Ele nos dá um novo querer e um novo efetuar. É o que diz em Filipenses 2, 12 e 13. Ele vai mudando a nossa mentalidade, ele vai mudando as nossas disposições, colocando em nós um novo querer e também um novo efetuar. Esse desempenho maravilhoso que está sendo mudado e melhorado dia a dia é sem dúvida um mistério porque é individual. Nunca haverá duas conversões iguais. São únicas porque cada um tem a sua própria história. Vemos aqui, eu quero ler junto com você em Marcos capítulo 4, sobre a parábola dos 4 solos. Nós vemos aqui a parábola do semeador, que não é em todas as tipos de solo que multiplica 100 por 1. Não é todo solo que dá o mesmo efeito. Muitas pessoas dizem, eu recebi Jesus, então eu vou ver essa multiplicação automaticamente. Nós vemos que não basta dizer que recebe Jesus. A forma como nós nos portamos diante dessa semente vai determinar se ela terá espaço para germinar ou não. Há muitas pessoas que passam a vida inteira rejeitando a palavra. Fala do solo duro ali, o solo que não dá espaço para a palavra. Fala ali do solo que não dá realmente ouvidos, atenção. O solo duro é aquele que rejeita. E como as aves do céu sabem o valor dessa palavra, já tiram. O inimigo já tira a atenção. Então são pessoas que, quando evangelizadas, desprezam. São pessoas que não têm tempo para a palavra, mas sim para distrações, pecados, para todo tipo de atividade. Pessoas que receberam a palavra sim, ouviram um louvor, um evangelismo. Você sabe que Deus não se deixa sem testemunho. Uma hora ou outra a palavra ela é pregada, seja pelo rádio, televisão, pessoalmente. Deus cogita meios, como diz 2 Samuel 14:14, para ir até aquele que está afastado. Deus não despreza ninguém. E essa pessoa geralmente ouve por um ouvido e sai pelo outro. Então, não adiantou ela ouvir a palavra, não adiantou Deus querer salvá-la. Ela rejeitou. E depois fala do tipo de solo também, que são aqueles que recebem com alegria na carne, na emoção. E logo após terem ouvido a palavra de Deus e se emocionado e até comprado uma Bíblia, começa a ir para a igreja,
mas são de curta duração, sabe? São ouvintes esquecidos, tem tanta coisa para fazer, a vida é tão corrida. Então essa parábola fala do tipo de solo que ouve, gosta, sabe? Mas quando passa alguma prova, eu tô indo para a igreja e ainda não fui curado. Eu fui para a igreja, o irmão não me cumprimentou, não cantou parabéns no meu aniversário. Desde que eu fui para o evangelho, os meus amigos me abandonaram. Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo desprezado. E quando você começa a ouvir a palavra e se entregar ao Senhor, as trevas, elas tentam colocar perturbação, angústia, medo, dúvida, sabe? Para tentar frear os fracos. E aqui fala do segundo tipo de solo, que não dá profundidade para a semente, é cheio de pedras, coração de pedra. Então eles ouvem e já descartam e não dão profundidade para a semente. A semente precisa de espaço. Aquilo que nós damos à nova natureza. Não é uma barganha porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada, irmãos. Tudo que nós temos veio dele, nós somos só mordomos. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas, meus amados irmãos, que tudo vem de Deus, nós só devolvemos. O que é devolver? Vamos falar sobre isso? 1 Crônicas 29, versículo 14. Quando a semente vai no solo, ela depende da receptividade do solo e dos nutrientes que estão no solo. Na nossa nova natureza, nós somos salvos para as boas obras. Então, desde que o Senhor veio habitar no nosso coração, Ele nos concedeu condição de orar, jejuar, meditar na palavra. E através dessa entrega, né, é que Ele vai nos libertando. Então, como a semente cai no solo e depende ali das proteínas, vitaminas, né, sais minerais, a raiz se nutre do que o solo dá. Assim Deus nos deu uma nova natureza para darmos uma resposta. O solo depende daquilo que tem. E o que nós recebemos? Recebemos tudo do Senhor no Espírito. Tudo que diz respeito à vida é piedade. É o que diz em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Então recebemos a condição de responder à semente. Nós recebemos de Deus a condição de responder à semente. Aí a semente, agora, ela vai receber o que nós damos, que recebemos dele, e ele vai multiplicar. A semente, depois que ela extrai as vitaminas do solo, ela não devolve 100 vezes mais depois. Assim é o lavrador. Sabe que o lavrador ele ara a terra, ele coloca adubo, ele mexe na terra para perder? Não, porque ele sabe que depois de investir na semente, vai haver uma colheita que vai ser muito maior do que aquele gasto. Então não é uma barganha, porque Deus, ele nos dá tudo. Ele não precisa de nada, tudo vem dele, ele é fonte. Quando eu digo que a semente depende do que o solo dá, porque Deus não vai orar por você, jejuar por você, Deus te ajuda. Mas essa resposta quem pode dar ou não dar é você. Aí que determina os 4 tipos de solo. A pessoa que recebe friamente a palavra e continua na carne, no mundanismo, vivendo para si mesmo. Ela não responde à semente, então a semente não germina na vida dela. Porque à medida que nós nos entregamos, é à medida que ele vai encontrando liberdade para germinar a revelação, para se revelar a nós e sarar-nos de todo o medo que estamos desde a queda. A nossa entrega então muito importante. Além da entrega dos nutrientes, o solo precisa exterminar os espinhos, exterminar as pedras que impedem o crescimento. Então, arrependimento e fé. Ao mesmo tempo que nós nos entregamos ao Senhor, Provérbios 3, 5 e 6 diz, olha, que é importante nós nos entregarmos ao Senhor, mas é importante também renunciarmos os venenos que querem destruir a semente. O pecado, não confessado, não abandonado. Mundanismo, carnalidade, que impedem o crescimento da fé, da semente, da frutificação. Portanto, a visão da promessa são para aqueles que respondem à semente, dando os nutrientes que ela precisa e tirando as pedras, os espinhos, tudo aquilo que quer tomar lugar da semente no coração, quer tomar o espaço da semente. A semente precisa de espaço
no coração para crescer. Aí, esse espaço quem dá é nós. Deus nos ajuda, mas Deus não força nós nos arrependermos. Vai um caminho longo entre arrepender-se e converter-se. E todo esse processo é pela graça, não pela culpa. Um homem pode se arrepender de estar sendo um mau marido. Isso é bom, mas vai um longo caminho até ele ser um bom marido. Um homem pode se arrepender de estar sendo um mau funcionário, mas vai um longo caminho até ele ser um bom funcionário. Então todo é um processo que não pode ser emotivo apenas, no solo pedregoso, espinhoso, mas sim, não apenas o querer, como diz 2 Coríntios capítulo 8, não apenas o querer, mas também o efetuar as boas obras. Aquela igreja lá em Corinto, no capítulo 8, ela estava motivada em cooperar financeiramente para as viagens de Paulo. Elas tinham um bom propósito. Mas Paulo diz, não, vocês têm o privilégio de não apenas querer, não apenas ter uma motivação, mas transforme isso em atitude, em prática, em obra. Então, há muitas pessoas que elas estão arrependidas da vida que estão vivendo, mas elas não tomam uma atitude correspondente. Então, há uma diferença entre bons propósitos e transformar isso em atitudes concretas. Há pessoas que elas dizem, não, eu vou começar a ler a palavra de Deus, eu vou começar a jejuar, a evangelizar. Isso é um ótimo propósito, um ótimo querer, mas é preciso que estas determinações, essas decisões maravilhosas no coração, se transformem também em obras, boas obras, para que não seja apenas uma palavra poética, né? Mas sim que dessas determinações, disso que brotou da palavra, esse querer, essa nova vida, eu vou dar lugar à semente, se transforma em realmente retirar os espinhos e entregar o coração dia a dia em oração e jejum, madrugadas com Deus, vigílias com Deus, e também transformar este propósito em atitudes verdadeiras pela graça. Não se conforme apenas em dizer, eu preciso fazer isso. Não, diga, eu vou fazer. O salmista disse no Salmo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quando nós temos bons propósitos, que a palavra nos dá bons propósitos, e transformamos esses bons propósitos em atitude, nós somos bem-aventurados. É o que diz Mateus 7,24 e também em Tiago 1,25. Nós vemos, queridos irmãos, que quando a terra ela corresponde à semente, ela começa um relacionamento de doação, de entrega. A semente vai crescendo na vida dela, a fé vai crescendo, Deus vai ganhando espaço na nossa vida. Não é uma barganha. Essa entrega, Deus não precisa, é nós que precisamos. Quando a semente recebe os nutrientes e a semente começa a germinar, ela vai produzir uma grande colheita. Em Gálatas 6,9 diz que nós teremos uma grande colheita se não desanimarmos. É muito importante nós entendermos que Deus tem 100 por 1. Desde a queda perdemos muito. Perdemos paz, alegria, perdemos na saúde, nas finanças, porque o homem foi criado perfeito. E toda imperfeição que você vê é ataque das trevas, sim, não é por acaso. Não é por acaso não, amados. Você tem que enxergar isso como uma batalha espiritual e usar armas espirituais para reverter isso aí. Somente diante de Deus você ficará forte. Somente sujeitando a Deus você ficará forte para resistir ao diabo. Creia que Deus quer substituir todos os efeitos da queda no visível, sejam financeiro, saúde, familiar, emocional. Deus quer realmente mudar isto. E Ele pode fazer através da sua fé. E esta fé, essa percepção, o qual nós chamamos da visão da promessa. A capacidade de perceber que Deus tem uma nova vida, de que Deus nos ama, de que em Cristo nós somos capazes. Então, essa nova vida que nós ganhamos em Cristo, que está latente em nós, intrínseco, que está na nossa nova natureza, ela vai sendo descortinada por este relacionamento diário com Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo, com a palavra de Deus, também com pessoas que repartimos o pão, né? Quando repartimos o pão, nós vemos a multiplicação. A Bíblia mostra claramente
que quando Deus nos dá algo e nós não enterramos, mas nós somos fiel no pouco, no muito Deus nos coloca. Deus sempre multiplicará aquilo que nós compartilhamos. Quando Jesus orou e deu os pães para os discípulos, assim que eles compartilharam os pães, multiplicou. Quando Deus te dá uma semente financeira e você com amor e com alegria contribui para a obra missionária, para o órfão, para a viúva, Deus multiplica. Assim como nós sabemos que Isaac já era abençoado, ele tinha a bênção da prosperidade. E quando ele semeou naquele ano, ele colheu 100 vezes mais, era um ano de crise. Portanto, você é abençoado, mas quando você compartilha o que você recebeu, Deus multiplica. Por exemplo, você pode ter o dom da cura, mas se você não compartilhar isso com os enfermos, você enferruja o seu dom, enterra o seu dom, não vai crescer na área de cura. Você cresce na área de cura orando pelos enfermos. Você cresce no ensino da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Você cresce na comunhão com Deus e com as pessoas. Portanto, tudo aquilo que Deus nos dá e que nós somos fiel no pouco, Deus vai multiplicando. É muito importante compreender que é uma unção inicial. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos a capacidade de fazer o bem. Nós somos salvos para as boas obras. Portanto, nós somos capazes de boas obras. Muito importante compreender que essas boas obras são a razão da semente, né? Jesus morreu para que nós sejamos canais de bênção. Jesus morreu para que o mundo seja alcançado. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Essa mensagem vai continuar sábado que vem. Essas manhãs de jejuns com certeza são acompanhada não apenas de informação, mas sim de transformação. Primeiro Jesus transforma, depois ele informa quem nós somos. Primeiro Deus muda a vida de Abraão, depois Deus fala com ele. Então, a primeira operação da graça, a palavra não veio para apenas informar, mas sim para nos dar uma nova natureza, para nos dar realmente a vida que ele tem, a paz que ele tem. E depois, como diz 1 Coríntios capítulo 2, o Espírito Santo entra em nós e começa a revelar quem somos, o que temos e podemos em Cristo. Então vai descortinando. Então Deus nos torna. A palavra, ela não apenas informa, ela nos torna. Ele diz, eu vos fiz ganhadores de almas. Então a palavra nos torna aquelas pessoas. Nos tornou prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. E agora, através do ensino da palavra de Deus, vai sendo também, além de ter recebido isso, ser informado, comunicado, de forma clara, nítida, transparente, para que isto que nós já somos em Cristo, também seja agora o nosso desempenho. Eu quero agradecer a você que participou comigo desta live de áudio, e foi muito bom. Crescemos na graça e no conhecimento, repartindo o pão. E você investiu esse tempo. E nós estamos felizes. Sempre aos sábados às 11 horas da manhã. Estamos aqui estudando a palavra de Deus e crescendo. Eu quero profetizar o shalom de Deus sobre a sua vida. Que a graça de Deus, que a unção de Deus venha sobre a sua vida. E que haja multiplicação a 100 por 1. Eu quero declarar sobre a sua vida que toda sorte de bênçãos venha agora sobre todas as áreas. E que você seja cheio do Espírito Santo. Quero profetizar sobre a sua vida. Toda proteção, toda saúde, toda provisão, toda nutrição da graça. Sobre você, sobre a sua família, sobre as pessoas que você tem orado. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo.